Boa noite a todos vocês. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Isaías, capítulo 64, versículo 12. Isaías, capítulo 64, versículo 12. Graças a Deus por essa noite, graças a Deus porque podemos juntos cantar, orar, podemos compartilhar as nossas aflições, mas também ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. E hoje nós assim faremos a partir de Isaías, capítulo 64, versículo 12. E diz assim a palavra de Deus: E depois de tudo isso, Senhor, e depois de tudo isso, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Ficarás calado, Senhor, e nos castigarás além da conta? Eu quero orar com você, orar para que Deus fale ao nosso coração, e que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós nessa noite aquilo que Ele bem deseja, e que nós não endureçamos o nosso coração enquanto ouvimos a voz de Deus. Senhor, nós te louvamos porque é muito bom podermos ser chamados teus filhos. Nós te louvamos porque o Senhor um dia nos chamou pelo nome e nos chamou para uma vida em que a preservação dela seria feita pelo Senhor. Aqui estamos, Deus, aqui estamos, prontos a ouvir a Tua voz. Fala conosco. Se há alguém aqui que ainda não te conhece, que ainda não tem essa intimidade contigo, que hoje seja uma noite também de salvação e de conhecimento do Senhor. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, nesse começo de ano, refletindo sobre um 2017 feliz e abençoado. Nós começamos essa conversa na semana passada e terminamos essa conversa hoje. Um 2017 feliz e abençoado. E esse 2017 feliz e abençoado se dá de uma simples forma: ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, que significa experimentar em nossas experiências da graça de Deus. Quando temos escolhas, desafios, escolhermos por glorificar o seu nome. É quando você e eu temos no Senhor, na obediência aos seus mandamentos, o nosso prazer maior. Ouvir a voz de Deus é quando nós nos prostramos diante do trono da graça de Deus e, independentemente daquilo que nós estamos vivendo, nós dizemos: Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz e queremos fazer bem como o Senhor entende. Assim teremos um 2017 feliz e abençoado, se dermos ouvidos à voz de Deus. Isso se dá, nós começamos essa conversa na semana passada, por meio da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Isso se dá quando nós ouvimos conselhos bíblicos. Pessoas à nossa volta que temem ao Senhor e nós as entendemos como instrumentos de Deus na nossa vida. Nós ouvimos a voz de Deus quando nós participamos da existência da igreja.
Porque a igreja é o grupo de pessoas que se reúne porque foram um dia tocadas pelo Espírito Santo de Deus e ouviram a voz de Deus. E porque essas pessoas ouviram a voz de Deus, agora essas pessoas como um só rebanho escutam a voz do bom pastor Jesus. Mas é verdade, gente, que às vezes isso tudo parece muito distante de nós. E é isso que nós encontramos em Isaías capítulo 64, versículo 12. O profeta Isaías diz: até quando o Senhor ficará calado? Senhor, eu não escuto a tua voz. Nas experiências da minha vida eu não consigo desfrutar da tua voz. Senhor, eu não consigo ter no Senhor, diante da minha aflição, o meu prazer maior. Senhor, eu não consigo descansar nessa tua graça, que a tua palavra tanto aponta. É interessante que Isaías, no capítulo 64, ele põe em prática o que Asaf ensinou no Salmo 77, que nós oramos aqui. O Isaías, em tempo de crise, em tempo de aflição, em tempo de questionamento do próprio Deus sobre as coisas que têm acontecido à sua volta, ele começa a se relembrar em todo o Salmo 64 daquilo que Deus já fez na sua vida e na história do povo de Israel. O Isaías capítulo 64 é uma oração vicária, é uma oração que Isaías faz em favor de toda a nação de Israel. E ele começa a se lembrar de tudo que Deus já fez. E ele começa a colocar isso em mente e ainda assim ele diz: Senhor, mesmo me lembrando de tudo aquilo que o Senhor já fez, eu não consigo ouvir a tua voz. Isaías é um profeta tecnicamente chamado de um profeta pré-exílico, ou um profeta pré-exílio. O que significa isso? Presta atenção nisso. Você sabe que Israel, a nação escolhida no Antigo Testamento, para anunciar a bênção de Deus para todos os povos, inclusive para nós, um dia teve como seu maior rei Davi. Na época de Davi, Israel foi uma grande nação. Jerusalém era a capital do mundo. Israel dominava todas as ações econômicas, políticas de todo mundo. Davi morreu. Salomão, seu filho, assumiu o trono. E quando Salomão, seu filho, assume o trono, a princípio a sua jornada é de muita prosperidade. Mas Salomão dá brechas, e quando ele passa o reinado para o seu filho Roboão, as coisas já não andam tão bem. Israel está passando por uma crise política, econômica, financeira. Até que o tal do Roboão decide chutar o balde. Roboão, rei de Israel, compra uma briga com o povo porque está cobrando impostos abusivos sobre o povo. Uma revolução começa a se armar. Um tal de Jeroboão se levanta no meio da nação de Israel e bate de frente com Roboão. A nação de Israel, aquela nação chamada por Deus para anunciar a sua bênção a todos os povos, racha no meio. Na verdade não foi bem no meio. 10 tribos de Israel vão para o que eles chamam de Reino do Norte com Jeroboão. 2 tribos de Israel, 2 das tribos, ficam com Roboão, filho de Salomão, e chamam-se de Reino do Sul. Reino do Norte passa a ter como capital Samaria. Reino do Sul passa a ter como capital Jerusalém. E aí começa uma longa história de vários reis, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. No Reino do Norte, para você ter ideia, são 19 reis. Sabe quantos buscaram a Deus? Nenhum. No Reino do Sul, são 20 reis. Somente 8 curvam o seu coração a Deus e fazem aquilo que Deus tem por vontade. A verdade é que nessa época do reino dividido, Israel já não é mais uma grande potência. Israel vive dias de muita aflição. Por disciplina de Deus, Israel está agora comendo o pão que o diabo amassou. Israel vive dias difíceis.
E no meio do reinado de alguns desses reis do reino do sul, está o profeta Isaías. O profeta Isaías está num tempo, como você pode ver no capítulo 64, no versículo 10. Num tempo em que os inimigos já estão tomando conta de Jerusalém e do seu povoado. E as cidades sagradas, versículo 10, transformaram-se então em deserto. Tudo está sendo arruinado. O povo inimigo está invadindo a nação santa de Israel. As cidades que Deus decretou santa estão sendo destroçadas. Isaías está assistindo tudo aquilo. Até o Monte Sião, monte em que muitas pessoas experimentaram o poder de Deus, virou o quê? Um deserto. Inclusive o templo do Senhor. A grande forma que Deus encontrou no Antigo Testamento de falar ao seu povo. O templo do Senhor havia sido destruído pelo fogo. E tudo que era precioso para a nação de Israel naquele momento estava em ruínas. As circunstâncias ao redor de Isaías, um profeta de Deus do Antigo Testamento, são as piores possíveis. E ele diz: Senhor, até quando? Até quando nós viveremos essa desgraça? Nós somos teu povo, o Senhor é o nosso Criador. Até quando nós viveremos e não ouviremos a tua voz? O Senhor se esqueceu de nós. E não vem Asaf falar para eu lembrar dos feitos de Deus, porque o Senhor se esqueceu de nós. É como se você e eu nos dias de hoje olhássemos para Alepo, olhássemos para a Síria, víssemos as reportagens daquelas crianças que sofrem e trazem o abandono no seu olhar, em estado de choque. É como se você e eu olhássemos para a Flórida, pessoas morrendo naquele aeroporto, atentado terrorista, não sei, um louco, mas pessoas morrendo. É como se você e eu olhássemos nesse momento para o Brasil e víssemos a situação do nosso sistema presidiário, olhássemos para a situação econômica, olhássemos para a sua casa, e você então olhasse para o seu casamento, e pensasse: Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha situação, olha o que tenho vivido nos dias de hoje, olha para o meu casamento, olha para a minha igreja, olha para as pessoas ao meu redor. Senhor, eu não escuto a tua voz. Eu não consigo, Senhor, ter esse 2017 feliz e abençoado, porque o Senhor não está falando comigo. E esse é o grito do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 12. Mas então, surpreendentemente, Deus vem a Isaías e dá uma resposta. Deus vem a Isaías e dá uma resposta. E hoje Deus tem uma resposta para você. Para você que por algum momento pensa que Deus está em silêncio e já não tem mais falado a sua vida. Para você que olha as circunstâncias à sua volta, o diagnóstico médico, e ousa pensar que Deus se esqueceu de você. Deus tem uma palavra para o profeta Isaías, em Isaías capítulo 65, versículo 1. Olha comigo o que diz a palavra de Deus ali. Isaías: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O que está acontecendo aqui? Deus está olhando para Isaías e, parafraseando, está dizendo o seguinte: Isaías, como assim você diz que eu não estou ouvindo e eu estou calado? Como assim, Isaías, você diz que nos dias de hoje é impossível ouvir a minha voz? Isaías, eu sou tão acessível a vocês, que eu estou inclusive, até mesmo, falando a povos que eu não chamei pelo meu nome. O que Deus está dizendo para Isaías é o seguinte: Isaías, eu estou falando tanto, a minha voz está tão audível a vocês,
que pessoas que não fazem parte da nação de Israel estão ouvindo a minha voz, eu estou dizendo a elas, eis-me aqui, e elas estão se convertendo a mim. Isaías, olhe para o seu redor, pessoas estão se convertendo, há pessoas que nem fazem parte da minha promessa, da aliança que eu fiz com Moisés, e eu estou as trazendo para mim. E você, Isaías, está dizendo que eu não estou falando com vocês? É interessante que essa passagem de Isaías capítulo 65, versículo 1, ela é citada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 20, quando o apóstolo Paulo está dizendo que a salvação não é só para judeus, mas é também para gentios, aqueles que não são judeus. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus tem um plano para os gentios, e desde a época de Isaías isso já era revelado, porque Deus diz, eu me fiz acessível até mesmo para aqueles que não eram do meu povo. E Deus vai continuar falando com Isaías. Depois de dizer, Isaías, eu não estou calado, eu não estou calado. No versículo 2, olha só o que Deus diz. O tempo todo, Isaías, eu estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. É interessante que lá em Romanos capítulo 10, versículo 20, que você não precisa abrir, o apóstolo Paulo nos explica esse texto, citando também o versículo 2, e mostrando que o versículo 2, Deus está falando agora para a nação de Israel. O que Deus está falando é o seguinte, sabe o que acontece, Isaías? Eu sou tão acessível, que eu estou alcançando pessoas que nem pertencem à nação de Israel. E vou dizer mais, o problema não é que eu não estou falando. O problema, Isaías, é que vocês resolveram ouvir a voz das suas próprias inclinações e do seu próprio coração. Isaías, eu sou acessível, eu dou indícios da minha existência, eu me revelo a vocês, eu cuido de vocês. O problema não é que eu não estou falando, Isaías, o problema é que vocês estão ouvindo a voz das inclinações, do prazer, do pecado, da vaidade, do egoísmo de vocês. Eu me lembro, quando eu estava em Serra Negra, na igreja mãe do pastor Paulo, e eu era seminarista daquela igreja, ajudava ali com um pouquinho de tudo, e um dia eu estava num culto de jovens, e eu falei para o rapaz que coordenava o culto de jovens, que eu iria falar sobre Deus direcionando as nossas vidas. Para minha surpresa, antes da pregação, ele resolveu fazer uma dinâmica, um quebra-gelo, que tivesse alguma coisa linkada com a pregação. E ele disse o seguinte, no meio do culto, Renato, agora você sai daqui e vem comigo. E a namorada dele na época, hoje já a esposa dele, começou a explicar a brincadeira. E ele me levou para fora daquele espaço. E ele, de repente, disse o seguinte, olha, Renato, eu vou vendar os seus olhos, e quando nós voltarmos para o salão principal, eu estarei de um lado, e você estará do outro do salão. E eu fiz uma bagunça ali. Eu revirei todas as cadeiras e as coloquei de ponta cabeça, as espalhei. Você vai estar vendado. E o seu desafio vai ser passar de um lado para o outro do salão até mim, desviando daquelas cadeiras, com os olhos vendados. E eu disse, mas isso é impossível. Ele disse para mim, eu sei, é por isso que eu estarei do outro lado do salão, gritando para você, direita, esquerda, cuidado aí, pula por lá, vai para lá. E eu disse, bom, se é assim, sim. Aí eu posso até dar conta. E assim foi. Eu vendado, entrei no salão principal, ouvi umas risadinhas. De repente, quando ele disse já, para minha surpresa, todos os jovens que estavam naquele culto começaram a gritar junto. E começaram a gritar, direita, esquerda, cima, abaixo. O objetivo daqueles jovens era me atrapalhar. Quem disse que eu conseguia ouvir a voz do Rafa do outro lado do salão?
Mas então, toda vez que eu consegui me desviar das vozes que vinham a mim, e eu me concentrava então na voz do Rafa, eu ora tropeçava, mas quando eu conseguia me concentrar na voz do Rafael do outro lado do salão, eu então consegui chegar ao meu destino final. E ao ler Isaías capítulo 65, versículo 2, eu me lembrei disso. Porque é o que Deus está falando para a nação de Israel. Ele está dizendo o seguinte: a nação de Israel, o problema de vocês é que vocês não têm dado ouvidos à minha voz. Vocês estão ouvindo vozes que estão mandando vocês para direções erradas. Vocês estão ouvindo a voz do coração de vocês. Vocês não estão se concentrando naquilo que eu tenho para vocês. E Deus continua a falar à nação de Israel. E Ele agora vai mostrar as consequências que o povo está vivendo por não ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 65, versículo 3. Esse povo, a nação de Israel, que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Esse povo vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas. Esse povo come carne de porco em suas panelas. Tem sopa de carne impura. Esse povo diz para mim: Isaías, você está dizendo que eu não estou falando. Eu estou dizendo que estou falando e estou dizendo que vocês estão ouvindo a voz de vocês. E olha o que vocês estão dizendo para mim. Afaste-se de mim, Senhor. Não te aproximes de mim, pois eu, pecador, sou santo. E Deus diz para Isaías: Isaías, essa gente é fumaça no meu nariz. Essa gente me causa repúdio. Essa gente me asfixia. Essa gente me dá náusea. Essa gente me dá nojo. O que Deus está dizendo para Isaías é que a nação, por não ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do seu próprio coração e das suas próprias inclinações, está se desviando e está cauterizada. Vocês estão abertamente me provocando. Vocês já nem mais têm bom senso. Vocês nem mais percebem que o seu pecado os afastam de mim. Vocês me provocam abertamente. E aqui, Deus cita para Isaías costumes de adoração pagã, como por exemplo sacrifícios em jardins, queimando incenso em altares de tijolos, inclusive consulta aos mortos, como ele diz que na noite escura se oculta nas covas. Ele cita a rotina diária, o comer porcos. E você sabe que Deuteronômio capítulo 14, Deus tinha um mandamento muito claro para a nação de Israel de que eles não deveriam comer carne de porco. Deus diz: o comportamento de vocês, porque vocês escutam a voz de vocês, cria afastamento da minha presença, cria repúdio. E gente, é assim que muitas vezes acontece nas nossas vidas também. Nós, por não darmos ouvido à voz de Deus e ouvirmos as inclinações do nosso coração, vamos cauterizando o nosso coração, vamos abandonando a nossa devoção, vamos abandonando a nossa vida de fé. Você que antes se incomodava por não ter um tempo de oração na sua semana, agora já há 1 ano não ora mais e não se importa mais, não liga mais. Era apaixonado e nem se lembra mais e fica dizendo que isso é coisa de recém-convertido. Você que antes amava a Deus, hoje você nem busca mais a Deus, e o nosso coração vai se cauterizando, o nosso coração vai se corrompendo. Nós chegamos inclusive a nos desviar da palavra de Deus e buscarmos para nós outras experiências de espiritualidade. Outro dia eu conversei com um jovem que ele disse para mim: pastor, para mim não dá mais. Deus não fala comigo, eu não escuto a voz dele, e a partir de hoje eu estou tomando outros rumos para a minha vida. Eu estou frequentando uma outra religião, XY, e eu estou vendo aquilo que Deus tem para mim.
E o que Deus está falando é: jovem, o problema não é que eu não estou falando. O problema é que sempre no final, o que insiste em prevalecer na sua vida é a voz das suas próprias inclinações e vontades. O problema é que eu já disse para você o que você precisa fazer. O problema é que eu já me disponibilizei a fazer com você. O problema é que eu já disse que, inclusive, aquilo que aconteceria com você. Mas você decidiu ouvir a voz do seu próprio coração. E os caminhos das pessoas que escutam a voz do seu próprio coração são abomináveis diante da presença de Deus. Deus vai continuar dizendo, no versículo 6, olha, vocês pagarão um preço muito alto. Eu não ficarei calado não, nação de Israel, mas eu retribuirei, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados. Uma vez que vocês ouviram a voz do seu coração e queimaram incenso, vocês colherão os frutos daquilo que estão vivendo. Sabe por que hoje em dia eu vejo muito crente vivendo angústia, tribulação, passando sufoco no seu casamento, vive com o coração amargurado, sofrendo, não consegue se integrar, não consegue servir, não consegue cultivar a espiritualidade. É porque não estão dando ouvidos à voz de Deus, estão se voltando para suas próprias inclinações. Pessoas que colocam o joelho no chão, clamam a Deus para ouvirem a sua voz, logo depois se voltam e não conseguem perdoar ao seu irmão. Não conseguem resolver os conflitos da sua vida, não conseguem viver uma vida de humildade, não conseguem se prostrar diante da graça de Deus, porque o que prevalece não é o que ela saiu daqui no culto querendo fazer, o que prevalece é a voz do seu coração, em viver segundo os seus prazeres. E eu tenho visto na Igreja Batista de Tupã, muitas famílias sendo destruídas, porque pessoas pensam que estão ouvindo a voz de Deus, mas estão ouvindo a voz do seu próprio coração. E então, nós pagamos por isso. O cristianismo vira um fardo, igreja vira um peso, comunhão com Deus vira um enfado, porque no final das contas, o que nós queremos é que as coisas aconteçam do nosso jeito, é ouvir a voz do nosso próprio coração. Deus vai pegar muito pesado com a nação de Israel, e no versículo 12, Ele vai dizer assim: olha Israel, vocês vão pagar por cada uma dessas coisas. Eu destinarei a espada, todos vocês se dobrarão para a degola, porque eu chamei e vocês nem me responderam. Eu falei e nem me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim. Meus irmãos, se você nessa noite está passando por um problema, avalie se esse problema não tem sido porque você, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, tem escutado a voz do seu próprio coração. Mas a palavra de Deus ao profeta Isaías não é só direcionada àqueles que escutam a voz do seu próprio coração. Deus também tem uma palavra àqueles que escutam a voz dele. E olha só o que Isaías diz no capítulo 64, na verdade Deus diz para Isaías, no versículo 8. Assim diz o Senhor. Presta atenção, Isaías. Quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. Pois bem, assim eu farei em favor dos meus servos. Eu não os destruirei totalmente. Sabe o que Deus diz para Isaías?
Isaías, nem todos vocês que estão passando por crise no casamento, por desgraça na sua vida financeira, por doença, nem todos vocês estão fazendo isso, estão passando por isso, por consequência do pecado de vocês. Há alguns dentre vocês que estão passando por isso, por consequência do pecado, por lutas, por dificuldades. Mas sabe de uma coisa? Eu não me esqueci desses. Eu sei que tem gente que está passando por crise e que está se esforçando, que está perseverando, que está se alegrando em mim, que está como Asaf, trazendo à sua memória no Salmo 77 as bênçãos de Deus. E a esse povo eu trato como o homem que vai extrair uva e vê um monte de uva podre, mas vê algumas uvas que estão boas. Eu não jogo tudo fora. Tem gente aí que está perseverando. Tem gente aí que está há anos com o joelho no chão, lutando pelo seu casamento, lutando pela sua família, lutando por servir a Deus, lutando por fervor de fé, lutando por espiritualidade. Tem gente que está passando por doença, mas está com o joelho no chão. Tem gente que está perdendo familiar, mas está com o joelho no chão. E eu tenho uma palavra para esses. Eu farei surgir, versículo 9, descendentes de Jacó e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor, um lugar de descanso para o gado. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, eu tenho uma promessa. Promessa essa que nós vamos estudar e entender que se aplica na segunda volta de Cristo. Na segunda vinda, de Cristo. Nós vamos entender que Deus promete algo específico para a nação de Israel. Promete um tempo em que Deus vai restaurar a nação de Israel e vai fazer com que o remanescente, o povo fiel, habite Israel e viva para a glória de Deus ali. Deus diz: olha, eu tenho Saron para vocês. Eu tenho Acor para vocês. O que é Saron e o que é Acor? Saron e Acor são lugares geográficos de Israel. Lugares de pastos verdejantes. Lugares com gados, lugares produtivos, lugares prósperos. Que muito provavelmente naqueles dias vivia destruído. Deus diz: olha, se lembre de Saron e Acor. Eu tenho Saron e Acor para vocês. O que isso tem a ver comigo e com você? O que Deus está dizendo para nós nos dias de hoje, a partir de Isaías, é o seguinte: olha, eu sei e estou vendo você que tem passado por aflição e tem lutado com motivações corretas para ouvir a minha voz. Para você eu tenho pastos verdejantes. Para você eu tenho caminhos de graça. Para você eu tenho boas novas. Para você eu tenho cuidado. Pode ser que no momento de hoje você não esteja enxergando. Mas quando Deus diz não para algo, Ele sempre abre imensas outras portas para o seu sim. Ontem à noite, a Aline estava fazendo devocional, lendo a Bíblia, tendo um tempo de oração. E eu cheguei no quarto, ela tem feito um devocional do John Piper. É um áudio que ela conseguiu no site da Fiel, é disponibilizado, acesso a todos. E ela estava ouvindo esse áudio. E eu resolvi me deitar com ela e ouvir com ela a lição daquele dia. E o John Piper estava falando sobre coisas parecidas com o que estamos conversando aqui. E o John Piper dizia o seguinte, que um dia ele saiu para fazer uma viagem com a sua família e ele orou para que Deus cuidasse do carro, da viagem, que fosse uma viagem segura. Na metade da viagem, o seu carro quebrou. E eles estavam a 20 quilômetros da próxima cidade, num lugar deserto, que não pegava sinal de celular e de nenhum outro meio de comunicação. O John Piper disse que naquele momento, angustiado com seus filhos pequenos, não sabia o que fazer. E então ele disse que quando ele menos esperava, o seu filho mais novo disse assim: papai, que tal se a gente orar? Diz que o John Piper disse: olha filho, essa é uma boa pedida,
vamos orar a Deus. Diz que o filhinho dele então orou, dizendo: Senhor, a gente não sabe o que fazer, manda alguém para nos ajudar. E quando eles disseram amém, alguém bateu na porta do carro e disse: olha, eu estou vendo que vocês devem estar passando por algum problema. Eu sou mecânico, as minhas coisas estão aqui, eu posso ajudar vocês. O John Piper disse que teve a oportunidade de evangelizar aquele moço se converter, e muitas coisas ele aprendeu naquele dia. Uma delas foi de que Deus não respondeu a sua oração de uma viagem segura, porque Deus tinha outros planos e propósitos. Um deles era testar a fé do seu filho. Outro deles era ensinar para John Piper que em toda oportunidade é tempo dele pregar o evangelho. O que isso tem a ver com Isaías capítulo 65? Deus está dizendo para a nação: vocês estão passando por uma crise, por um problema, mas eu tenho ouvido o clamor de vocês. E por mais que vocês estejam ouvindo um não hoje, eu tenho vários sims para vocês. Eu tenho bênçãos para vocês. Eu tenho uma terra para vocês. Eu tenho promessas para vocês. E para nós cristãos da Igreja Batista de Tupã, Ele está dizendo: eu estou com vocês. Eu cuido de vocês. Eu tenho um céu para vocês. Eu tenho promessa para vocês. E eu cuidarei de vocês. Seu casamento está em ruínas. A sua casa caiu. O diagnóstico médico foi o pior possível. O seu trabalho está difícil. Os erros do passado são um monstro no seu presente. Você que está tentando caminhar e lutar firme com Deus. Eu digo que Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas e se der certo? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas e se não der certo? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas e se eu conseguir a vaga? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas e se eu não conseguir a vaga? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas e se eu for promovido? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas e se eu for demitido? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas e se o exame for positivo? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas se o exame for negativo? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas se o bebê nascer? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Mas e se o bebê não nascer? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. E se nunca tiver bebê? Deus está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele tem promessas para você. Isso é vida cristã. Um Deus que escuta o clamor do seu povo, o povo que insiste em ouvir a sua voz e tem promessas da sua presença e de um futuro com Jesus. Nessa noite, nós estamos diante de dois caminhos. O caminho do homem que tem ouvido a voz de Deus. O caminho e o chamado de Deus para perseverança, para continuarem atentos a ouvir a sua voz, a continuarem lutando, se arrependendo, se humilhando, tomando iniciativa do perdão. E Deus tem uma palavra para você que não tem ouvido a voz dele, mas tem se curvado às suas próprias inclinações. Você que está dizendo: o Senhor já não fala mais comigo e é por isso que eu chuto o balde. Clame a mim, e eu responder-te-ei. Eu serei achado de ti. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa é uma noite de quebrantamento na presença de Deus. Essa é uma noite de ouvirmos a voz de Deus. Essa é uma noite de deixarmos com que as nossas experiências desfrutem da graça de Deus e em nossas escolhas e decisões nós optemos por glorificar a Deus. Essa é uma noite de fazer da voz de Deus o nosso prazer maior. Essa é uma noite de nos debruçar diante da voz de Deus e nos lançar ao seu trono de graça dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero orar com você.
para que Deus nos ajude como igreja a ouvirmos a sua voz e bendizê-los sempre. Senhor Deus, nós queremos estar perto do Senhor. Nós queremos fazer da sua voz a nossa orientação. Há pessoas aqui, Deus, que estão ouvindo a sua própria inclinação. Nessa noite, Deus, traz quebrantamento de espírito e arrependimento de vida. Nessa noite, Deus, eu estou orando com pessoas que estão passando por lutas severas e por anos têm clamado o teu nome. Traz conforto, Senhor, e alegria de vida, para que o teu nome seja exaltado por meio deles. Traz conforto de que um dia, se ainda a tua resposta não for vida, a nossa morte gerará vida e nós habitaremos na tua presença e viveremos contigo. Senhor, ajuda a tua igreja a ouvir a tua voz e engrandecê-lo, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.